Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos fazer a oração. Nós estamos aqui na primeira aula de hoje. A nossa equipe reduziu, mas eu estou em boa companhia, que é minha esposa, né? Claro. Então eu sinceramente andar sozinho é muito ruim. Mas aí a gente sempre anda num grupo, mas a minha esposa tem sempre me acompanhado, graças a Deus. Vamos estar orando ao Senhor? Pai Celestial, te agradecemos por esse momento que estamos estudando a Tua Palavra, que o Senhor venha falar conosco de forma poderosa, ajudando-nos a nos orientar, Senhor, sobre esse assunto tão importante na Tua igreja. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Vamos estudar hoje sobre antropologia. É um assunto que a gente sempre fala que nos cultos normais, muitos assuntos desses não são abordados, né? Antes de eu ministrar, eu queria apresentar para vocês uma apostila nossa sobre saúde emocional, tá? Saúde emocional. Nós estamos ministrando em várias igrejas, inclusive já ministrei aqui, né, sobre cura emocional, cura da alma, né? A gente já dei aqui e dei lá na fazenda também 3 dias sobre cura emocional. Aí eu fiz uma apostilazinha que vem relatando o que é depressão, angústia, mágoa, rancor, dependência também emocional, como ser curado à luz da palavra de Deus. Nessa apostila eu falo aqui, na verdade é um apanhado de pesquisas, né, que eu fiz e fomos colocando aqui. Saúde emocional na Bíblia. Nós vamos ver que na Bíblia existiu pessoas que tiveram problemas emocionais e como que elas foram tratadas e curadas, e nós hoje em dia não estamos livres de um problema talvez emocional. Precisamos nos curar para curar também outras pessoas, tá bom? Se quiser depois, fala comigo, para a glória de Deus. Vamos lá na nosso assunto, antropologia, na página primeira página. Esse assunto é um assunto minucioso, complexo, e a apostila, inclusive, ela está num nível bem alto, tá? Assim de entendimento. A gente precisa estudar com muita cautela a apostila para a gente poder entender bem sobre o assunto. Então nós vamos hoje, na introdução, estudar a natureza da antropologia. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a antropologia bíblica, ela trata do homem em relação a Deus, da natureza espiritual e de como o homem foi criado, e não a antropologia humana, não a antropologia filosófica, não a antropologia científica, né? Mas a antropologia que relaciona o homem com Deus, porque a antropologia secular não trata da questão espiritual, e a nossa antropologia, o nosso estudo, trata do homem espiritual em si. A gente fala do corpo, porque o corpo é simplesmente, mas temos que falar, porque o corpo é o veículo, a morada desse homem que somos nós. Então, na verdade, a nossa verdadeira essência, quando eu falo sobre cura emocional, depressão, essas coisas, eu falo muito sobre essa questão do homem interior, principalmente do espírito e da alma do homem, tá? Então nós vamos estudar aqui e nós vamos entender que existem 2 linhas, 2 correntes teológicas. Aqui acredita que o homem ele acredita na tricotomia, e o que acredita na dicotomia. O que é a tricotomia? Acredita que o homem é espírito, alma e corpo.
Os estudiosos da tricotomia acreditam que o homem é espírito, alma e corpo. E tem os estudiosos que acreditam que o homem é dicotomia, acredita na dicotomia, que o homem é corpo e alma, viu? Então essas palavras, a gente precisa estar muito bem familiarizada com ela. Por quê? Com elas? Porque elas fazem parte desse estudo. E se você um dia for questionado assim, você estudou antropologia? Então o que é dicotomia? Aí você tem que estar na ponta da tua língua. É ou não é? Você estudou antropologia? Então o que é tricotomia então? Aí você, na hora, responde, né? Acabou, não tem para onde correr. Então, tudo que a gente aprende, eu costumo falar que o nosso seminário, ele tem a função de informar e formar a pessoa. Não só te encher de informação, mas também de formar você para um ministério brilhante, abençoado por Deus. Entendeu? Então, eu vou ter que falar algumas coisas que eu já falei aqui em estudos, quando eu estava falando, eu, minha esposa, parece que o pastor Nelson, pastora Claudete, estávamos aqui falando sobre questões emocionais, né? Lembra disso? Quem estava aqui sabe disso. Eu comecei falando dessa triunidade do homem. Então, o ser humano, ele tem duas naturezas, a espiritual e a humana, e a carnal, tá? Você já pode até anotar, o ser humano, homem e mulher, tem duas naturezas, a espiritual e a carnal, tá? O que é a carnal? Na verdade, quando a gente fala carne, a gente não está falando do corpo em si, tá, gente? Então, quando você fala assim, fulano é carnal, não é carnal por causa do corpo, é carnal por causa da natureza carnal, é diferente do corpo, porque o corpo, ele não faz nada sem que a gente queira que ele faça. Você entendeu? Quem manda no nosso corpo é a nossa natureza, é ela que determina onde a gente vai e o que faz. Então, na verdade, a natureza carnal é que comanda, é que dá ordem ao corpo, tá? Porque às vezes tem gente que fala assim, por exemplo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, carne aqui é natureza, tá? A sensibilidade humana no seu todo. É claro que isso envolve também até o próprio corpo, que é sensível. E quando fala que a carne é fraca, a Bíblia fala que a carne é fraca, ela não está se referindo à fraqueza só porque tem tendência para pecar, mas é fraca porque ela é frágil, ela adoece e morre, viu? Por isso que a Bíblia fala, quando a gente interpreta, a carne é fraca, a gente tem que entender que a carne é fraca em todos os sentidos do ser humano, e não no sentido de ser tendente só para o pecado. Você entendeu? Então, qual verdadeiramente é a nossa natureza? A nossa natureza que é mais, a natureza predominante é a espiritual. Nós temos duas naturezas, a espiritual e a carnal. Mas qual é a predominante em nós? A espiritual. Porque na verdade nós somos espíritos. Isso é uma palavra que muita gente tem dificuldade de ouvir e de aceitar. Nós somos espíritos? Somos. Nós somos seres espirituais. Agora deixa eu te dar uma informação. Nós, como espíritos, nós temos experiências carnais. Nós não somos carnais que temos experiências espirituais. Não sei se você vai entender. Nós somos espíritos
que temos às vezes experiências carnais. Nós não somos carnais que temos experiências espirituais. Porque tem gente que ele acha que ele é carnal, e de vez em quando ele tem uma experiência espiritual com Deus. É o contrário. Nós somos espirituais e temos, infelizmente, uma experiência carnal, humana. Quer dizer, o fato da gente ser espiritual não nos priva e não nos tira a possibilidade de pecarmos. Tem gente que ele acha que no dia que ele aceitar Jesus e passar a ser cristão, ele jamais vai ter pensamento ou atitude carnais. Ele vai continuar tendo. Por mais que ele vá para o monte, vá para a vigília, faça jejum, tenha uma vida consagrada com Deus, de vez em quando ele vai ser tentado em alguma área. Tá? Então essa que é a grande verdade da antropologia. Tá certo? Então, deixa eu te falar. O primeiro versículo que eu gosto muito, que eu acho que é importante a gente falar, é o de Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, 23. É o primeiro versículo que eu acho que é um dos versículos que mais apontam para essa realidade. No meio da apostila você vai ter, lá para de tarde, depois do almoço, vamos falar muito sobre essa questão da dicotomia e tricotomia, mas agora nós vamos estar falando sobre essas três áreas do homem, que é o espírito, que é a alma e o corpo do homem. Amém? 1 Tessalonicenses 5, 23, a Bíblia fala, quem quiser acompanhar, ler para mim, por favor, já me ajuda. 5, 23, diz assim, vai, pode ler, vai alto. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse versículo é um dos versículos que, de tantos versículos importantes, esse aqui é quando se trata desse assunto, é o que nos oferece uma explicação muito ampla. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo, seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Quer dizer, então esse texto mostra que Deus está interessado, nesse exato momento, nas nossas três formas de ser: no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Amém? Deu para entender? Eu sempre gosto de falar que o versículo começa, eu gosto de falar, e eu acho que isso é importante, começa pelo espírito, sabe? Começa pelo espírito, porque para mim, pela Bíblia, pela palavra, a primeira substância que foi criada no homem, por incrível que pareça, não foi o corpo, foi o espírito. Aí a Bíblia está dizendo lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí Deus fez um boneco lá, fez de barro e soprou o fôlego de vida. Na verdade, o que Deus fez? Deus já tinha feito para mim, e eu acho que de acordo com a Bíblia, Deus já tinha feito o nosso espírito. Ele já tinha nos construído espiritualmente e nos colocou para morar aqui dentro. Só isso. Entendeu? Ele fez o ser humano, ele fez sua casa, mas a gente, na verdade, já existíamos
espiritualmente. Aliás, tem uma corrente teológica que diz assim, é uma corrente que eu não apoio literalmente essa ideia, mas tem uma corrente teológica que acredita que nós éramos anjos, nós fomos anjos antes de habitar nessa terra. É uma corrente que tem até uma certa base, mas não tem um apoio em toda a escritura. Mas tem uma corrente teológica que diz que nós um dia fomos anjos, e aí habitamos num corpo e passamos a ser. Não é para apoiar isso aí, porque ela não tem uma base, entendeu? Bíblica. Eu só estou citando que existe essa tese, essa corrente. Por isso que eu tenho que tomar cuidado quando eu falo que isso aqui vai para a internet, né? Ah, pô, tá vendo o pastor ensinando heresia lá no seminário? Nada disso. Existe essa corrente. Agora, que nós éramos espírito, aí eu acredito. Que, por exemplo, que a primeira coisa que Deus criou em nós não foi o corpo. A primeira coisa que Deus criou em nós foi o espírito. Até porque, deixa eu te falar, eu acredito assim, nós éramos espíritos e Deus falou assim, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Isso no tempo bem já antes de Deus até ter criado o homem físico. Aí Deus criou o homem físico, soprou o fôlego de vida, quer dizer, o espírito que estava em Deus passou para nós. Isso é muito sério falar isso, mas é uma verdade que a gente não pode deixar de falar. Então, eu não acredito que Deus fez primeiro o corpo, para depois fazer a alma e depois o espírito. Eu acredito que Deus fez o espírito primeiro e botou a gente dentro de um corpo, só isso. Deu uma ideia, vai lá? Se você tiver alguma dúvida e quiser coisa, pode falar. Então, por que eu baseio, aonde eu baseio isso aqui, pastor? Nesse versículo, é um dos versículos. Espírito primeiro. Olha o que dá a sequência. Parece que é. Tem texto que fala sobre isso. Espírito, alma e corpo. Essa Sequência. É o texto que eu estou lendo. Tessalonicenses 5, 23. Espírito, alma e corpo. Olha a sequência. Podia ser assim: corpo, alma e espírito. Mas a sequência é o contrário. Agora, pastor, isso basta para a gente usar essa tese? Não, um versículo só não pode ser prova, tipo assim, para virar uma doutrina. Mas vamos ver no Salmo 139, para ver se a gente acha alguma coisa que respalda o que nós estamos falando. Salmo 139, o versículo é o versículo de número 14 em diante. Olha que coisa interessante, o Salmo 139, no versículo 14. Pode ler. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Amém. Aí alguém pode... Olha o que está escrito. Ó, eu te louvo. Olha, isso aqui é forte, irmão. Eu te louvo. Versículo 14. Graça te dou, visto que de modo assombroso, maravilhoso, me formaste. Modo maravilhoso e assombroso. Quer dizer, porque você acha que fazer um boneco, fazer boneco até a gente faz, né? Não é verdade ou não? Até o ser humano hoje faz um robô que parece gente. Hoje tem, como é que dá o nome, pastor Yara? Vocês quando a pessoa faz eu até falei semana passada, para gerar um bebê numa mãe, né? Como é que é o nome que dá, cientificamente?
Assimilação artificial, né? Assimilação artificial. Então, se o ser humano pode fazer coisa assim, será que Deus não podia fazer um boneco fácil, de barro? Agora, o problema não é só ter feito um boneco, um boneco. O problema que por trás dessa criação de um boneco tem outras coisas que ser humano nenhum pode fazer, que é o espiritual do homem. O espiritual ninguém faz, fôlego de vida ninguém dá.